Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Marcelo Almeida. Marcelo, seja muito bem-vindo. Hoje é o primeiro dia do Marcelo aqui com a gente. Um novo Edu. Edu são os voluntários. Que você seja muito bem-vindo e possa estar com a gente aqui durante muitas semanas. Marcelo, como é que você está? Tudo bem? Leonardo, primeiro, uma satisfação muito grande a gente poder estar aqui tendo essa oportunidade da gente contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho do que eu faço e raciocinar dentro dessa mesma sintonia, que é a gente unir esforço para ajudar as pessoas, seja no momento que a gente vive agora, no momento de pandemia, seja em momentos normais ou excepcionais. A ideia é que a gente gere essa sinergia para que a gente possa ajudar as pessoas. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Então, eu é que tenho que agradecer a você a oportunidade de eu falar um pouquinho do que eu faço e parabenizá-lo pela iniciativa, porque eu tenho certeza que é vocacionado, é um projeto vocacionado a horizontes enormes. Que bacana, Marcelo. Conta um pouco para a gente de você, quem que é o Marcelo, o que o Marcelo faz. Deixa a gente te conhecer um pouquinho, Marcelo. Então, Leonardo, Marcelo Almeida, né? Você já falou meu nome, então eu me formei em Direito em 2015, e logo assim que eu me formei em Direito aqui em Brasília, em 2015, quer dizer, eu sou filho da terra, um pouco filho da terra, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas vim para cá ainda adolescente, então a maior parte da minha vivência de vida, das minhas experiências de vida, foram experimentadas aqui em Brasília, portanto, eu me sinto um cidadão brasiliense. E logo assim que eu me formei, eu entrei no serviço público e por lá permaneci durante 12 anos. E ao longo dessa minha trajetória, eu experimentei uma série de cargos. Eu fui coordenador, fui diretor, eu fui chefe de gabinete, todos na órbita federal. E comecei a perceber, portanto, como é que existia uma sinergia de construção de questões entre o público e o privado e quais eram os problemas que aconteciam em relação a essas conjugações de interesses, digamos assim. Porque os interesses entre o público e o privado eles são comuns, eles têm benfeitorias para entregar. Só que, muitas vezes, no meio do caminho, existem problemas que ocorrem. E um dos principais problemas que acontecem são problemas que a gente vê todos os dias na mídia, que é a corrupção. São a prevalência de um interesse particular em detrimento de interesses públicos que não alcançam resultados eficientes. Então, ao longo dessa trajetória, passando por Ministério da Agricultura, Ministério da Pesca, Ministério do Desenvolvimento Humano, Presidência da República, Senado Federal, eu consegui compreender que faltava um pouco de, digamos assim, um pouco de areia para dar liga nesse cimento. Então, eu resolvi trabalhar com um tema que é o que me traz aqui hoje, que é o compliance, né? O compliance é um termo em inglês que, traduzido para o português, significa obedecer às regras. A gente não tem uma tradução literal do que isso vem a significar. E o compliance ele é um movimento. Tem muita gente que fala de programa, tem muita gente que fala de mecanismo, tem muita gente que fala... Eu prefiro dizer que é um movimento, até para dar um pouco mais de identificação para o que a gente está fazendo aqui. É um movimento que faz com que as pessoas tenham que cumprir as regras para alcançar resultados eficientes. E eu falo de eficiência, viu, Leonardo, no conceito econômico. Porque eficiência, na essência, é um conceito econômico. É você orquestrar meios para alcançar um benefício no final. Portanto, pode falar. Deixa eu entender um pouquinho mais, essa palavra está até em voga, né? Tem se falado muito sobre compliance. E aí entra essa questão que você falou, às vezes as pessoas não compreendem muito bem, ou às vezes é abordado de formas diferentes. Tem alguma associação com processos? Tem. O compliance, na verdade, ele foi, no Brasil, incorporado a partir de uma lei federal, que é a Lei Federal 12.846, conhecida como Lei Anticorrupção, que ela internalizou os mecanismos de integridade dentro do Brasil sob o aspecto legal, para poder dizer o seguinte: você que é a empresa que cometeu um determinado ato ilícito, você vai ter diminuída uma multa se você comprovar que você tem mecanismos de integridade incorporados dentro da sua organização. E por que ele é o processo que você me perguntou? Porque ele é um conjunto de mecanismos que envolve código de ética, procedimentos de conduta,
avaliação dos riscos de negócio, estabelecimento de uma trilha de investigação para a eventualidade de ocorrer algum ato ilícito ou irregular, e essa trilha envolve a existência de um canal de denúncia, a existência de um processo investigativo, a existência de um comitê de ética que vai apurar se aquilo efetivamente ocorreu, para resultar, naturalmente, em uma pena ou alguma circunstância que pode variar desde a demissão até o encaminhamento do funcionário, até o encaminhamento para os órgãos competentes de investigação para resultar numa punição. Portanto, o que nós temos hoje no Brasil é o compliance como um mecanismo que tem uma série de engrenagens que só funcionam se todas essas engrenagens girarem ao mesmo tempo. Então, você tem código de ética, você tem código de conduta, e tem um elemento mais fundamental de todos eles, que é o estabelecimento de uma rotina de treinamentos para os colaboradores e também a sensibilização de todos aqueles que são envolvidos na cadeia produtiva de uma organização ou de uma entidade sem fins lucrativos ou de uma associação, para alcançar o resultado de maneira ética, proba e íntegra. E esse é o meu propósito, viu, Leonardo? É fazer que, por intermédio do compliance, a gente consiga ter relações sociais e negociais mais éticas, mais probas e mais íntegras. Por isso que eu sou um cara absolutamente apaixonado pelo tema e tenho veiculado uma série de vídeos nos canais, daqui a pouco a gente vai dar esses insights aí para as pessoas, para que haja uma sensibilização, porque, veja, o compliance não é um mecanismo solitário. O ser humano é um animal gregário. A gente não vive numa caverna. E ainda que vivêssemos, precisaríamos invariavelmente sair delas para nos alimentarem, né? E aí eu estou retomando aqui o mito da caverna, porque, como advogado que sou, eu tenho que resgatar um pouco da minha memória jurídica para poder solidificar os meus pensamentos. E isso é importante para todo mundo, porque, no fundo, o conceito de compliance, o conceito de vivência e o conceito de ética, sobretudo, é relacional. Então, aquelas máximas de não faça com os outros aquilo que não gostaria que fizesse com você, é algo que talvez a gente tenha que trabalhar no mecanismo de integridade. Por que o sujeito, na hora que ele está premido pela necessidade, ele para o carro dele na vaga irregular, só que, ao mesmo tempo, quando ele vê numa outra circunstância em que ele não está premido pela mesma necessidade de satisfazer o seu interesse pessoal, ele critica quem para em vaga irregular? Parece um paradoxo. E esse paradoxo que a gente vive, a gente precisa incorporar como conceito, né? A gente precisa incorporar um conceito ético dentro da nossa vivência, dentro da nossa relação com o outro, para que a gente possa solidificar o fazer a coisa certa. E aí pode parecer que fazer a coisa certa é algo muito abstrato, mas a gente tem um senso comum de coisas certas. A gente tem regras que todos nós podemos cumprir para possibilitar a vivência social de maneira harmônica. E eu acho que isso é o fundamental dos mecanismos de integridade. E o que a gente passa a ver, Leonardo, a partir da 12846, é um movimento normativo para que circunstâncias como aconteceram na Operação Lava Jato passem a não mais acontecer, porque é lugar comum, às vezes, a gente falar, mas é importante a gente repetir, o volume de recursos que transbordam das contratações públicas, que poderiam, naturalmente, estar canalizados para benefícios públicos, ao invés de estarem sendo desviados para interesses individuais. Então, a tônica do mecanismo de compliance é implementar dentro das organizações, públicas ou privadas, com fins lucrativos ou não, um conjunto de elementos que possam orquestradamente gerar resultados éticos, probos e íntegros com base na legislação vigente. Porque é assim que a gente gera negócios sustentáveis. E aí a sustentabilidade que eu digo é a sustentabilidade do conceito de governança corporativa, que é mais ou menos isso. É um conjunto de elementos que orquestradamente geram resultados. Não é a sustentabilidade ambiental que está na moda também, né? A gente fala, a sustentabilidade é um conceito que no Brasil começou a ser discutido sobre o aspecto ambiental. Mas o ambiente não se analisa isoladamente. O ambiente se analisa de forma sistêmica. E talvez seja a grande virtude do compliance, Leonardo, a gente conseguir dar uma ótica sistêmica para o funcionamento da probidade, da ética e da integridade.
é na relação com o outro, na relação organizacional que a gente consegue, com base na legislação, legislações internas e externas. Porque, veja, o que o compliance faz muitas vezes, Leonardo, é organizar elementos normativos internos dentro da organização. Porque, às vezes, eu tenho uma empresa, vou te dar um exemplo aqui. Às vezes, eu tenho uma empresa instalada lá no PRODF, no Guará, certo? Que tem um processo produtivo de manipulação de um produto químico, né? Como, eu não sei se você sabe, mas o Distrito Federal Brasília, por exemplo, é uma região tombada pelo patrimônio histórico em várias localidades. Então, por exemplo, são restritas as localidades em que você possa, por exemplo, manipular produtos químicos. E aqui no Distrito Federal, são as regiões do PRODF que estão vocacionadas, destinadas objetivamente, para que isso possa ser feito. Aí o sujeito começa a manipular um produto químico dentro de uma região do PRODF. Tem uma série de regulamentos que ele tem que cumprir. Uma série de regulamentos para proteger quem manipula e quem se avizinha daquela manipulação. E o que o compliance traz, às vezes, é uma régua um pouco mais alta. Fala, olha, a lei está me dizendo que é isso, mas olha só, para a nossa segurança e integridade, resultado do meu produto, eu vou subir o sarrafo. Então vai ter que pular mais alto para trabalhar nessa organização. E aí você sabe o que acontece com essa organização? Ela traz um diferencial competitivo no mercado. Porque o cara que recebe aquele produto enxerga aquilo de uma maneira diferenciada. Não é um cara que só cumpre a regra. É um cara que, além da regra, ele foi além, ele teve uma visão além do alcance. Você lembra dos Lions? Teve uma visão além do alcance. Ele usou o olho de Tandera, né? Ele teve uma visão além do alcance. Ele pegou aquilo ali, implementou um sistema de integridade, verificou todos os riscos da organização, daquilo que ele precisa entregar, tem um sistema de treinamento, e aquilo ali gerou um insight para ele. Ele falou, peraí um pouquinho, esse negócio é um poderoso diferencial de mercado para mim. Eu vou subir meu sarrafo. Aí, a partir daquele momento, ele traz aquilo como diferencial de mercado, diferencial competitivo, diferencial de entrega. E as pessoas passam, portanto, ainda que a ética e a integridade possam não ser o objeto verdadeiro da entrega dele, porque ele tem um produto para entregar, isso é legítimo. Eu comecei a nossa fala nós falando sobre eficiência, sobre o conceito econômico. E é legítimo que o cara ganhe dinheiro com a atividade dele, por exemplo, ou tenha um ganho social na organização dele. E o compliance fica ali, de lado, escondido, mas como pedra fundamental daquele lançamento daquele produto final. Eu acho que esse é o principal recado que o compliance pode trazer, e eu acho que esse também é a principal sensibilização para que a gente possa trazer pessoas para esse movimento. De todo dia, quando você acordar, todo dia você pensar como que você vai ser ético, probo e íntegro naquele dia. E no final do dia, se não for demais, porque eu já fiz uma reflexão de manhã, mas se não for demais, dormir com a cabeça tranquila, porque tem muita gente que fala isso. Ser ético é eu deitar a cabeça no travesseiro e dormir um sono tranquilo. Tem uma série de coisas que tiram a nossa tranquilidade do sono. Eu tenho um filho pequeno, por exemplo, Leonardo. E os meus filhos pequenos, invariavelmente, me tiram a tranquilidade do sono. Por uma necessidade de ser altruísta, de enxergar uma necessidade do meu filho e poder socorrê-lo, ainda que isso me custe o sono. Às vezes eu vou ter esse custo, mas eu tenho certeza que, assim como o meu filho, o compliance pode também trazer um benefício para as organizações, para que a gente possa ter sonos tranquilos e resultados prontos. Muito bom, Marcelo. Muito bom. Pena que nosso tempo acabou. Cara, a gente vai aprender muita coisa contigo aqui. A gente vive dias atuais de crise de ética a nível mundial. As pessoas não acreditam mais nos governos, não acreditam mais nas organizações e talvez não acreditem nem mais nas pessoas. Marcelo, eu sei que semana que vem você está de volta, mas se as pessoas querendo saber de você já, querendo te ouvir, cara, você tem muita riqueza no que você traz. Como é que as pessoas podem ter acesso ao Marcelo e a tudo isso que você vem apresentando de forma até gratuita na internet? Pessoal, assim, quem quiser ter um pouco mais de acesso, né, semana que vem vamos estar aqui de novo, né, então vocês contem com a gente, eu vou estar sempre aqui, como eu disse no início, é meu propósito, isso não tem valor, viu, Leonardo? Isso não tem valor. Contar com a cooperação de vocês para que a gente possa difundir ética, isso não tem valor. Na verdade, tem um valor. É o valor do resultado que a gente vai enxergar naquilo que a gente planta, né? A agricultura ensina isso perfeitamente para a gente. Se você plantar e regar, vai crescer e vai dar frutos, né? Então, eu acho que isso é fundamental.
Eu tenho uma página no Facebook, uma fanpage, chama Compliance BSB, portanto, quem quiser consultar, tem uma série de vídeos lá, uma série de conteúdos. Eu também tenho um canal no YouTube que chama Integridade BSB. Por que é Integridade Compliance BSB? Porque eu estou em Brasília e, como disse a você, sou filho dessa terra, me considero assim. Então, o BSB está no meu sangue, está na minha luta. Eu acho que a gente precisa sensibilizar as pessoas que estão ao nosso lado para que a gente possa alcançar projetos maiores, por isso que é BSB. Então, vocês fiquem à vontade, podem pesquisar, podem estar no Instagram, também tem Integridade BSB igualzinho. Então, vocês podem, Marcelo A_Almeida, né? Então, aí eu cobri todas as redes sociais, né? Marcelo Almeida no LinkedIn. Todas essas redes têm uma série de conteúdos, desde os mais aprofundados até os mais complexos, né? Então, vocês fiquem à vontade, está à disposição, é gratuito. Esses conteúdos que eu tenho mais de 46 vídeos gravados no YouTube. Vocês podem ficar absolutamente à vontade, deixar comentário, falar mal. É para isso que a gente faz o conteúdo, é para receber crítica e se aprimorar. Tá certo. Marcelo, obrigado demais, cara. Semana que vem, já estamos esperando, hein, cara? Semana que vem estamos de volta. Um abraço grande. Uma satisfação grande. Um grande abraço, Leonardo. Ótimo dia.